With Motorola Cellular Data Accessories, your phone is data ready. No princípio, a primeira geração, o 1G. As pessoas podiam andar e falar. A primeira forma de comunicação móvel, o sinal que permitiu ligações entre celulares. O 2G, a segunda geração, permitiu o envio de mensagens SMS entre celulares, o texto escrito transmitido via ondas pelo ar. O 3G, uma revolução, permitiu a conexão de celulares à internet. O celular passou a se confundir com o computador. Já era possível ler e-mails e carregar o Twitter no celular. O 4G moldou a internet que conhecemos hoje. Sem ele, não poderíamos acessar remotamente o Instagram, o Facebook, o YouTube, o Waze e serviços de streaming como a Netflix. Mas por vir está um salto tecnológico que, até recentemente, era matéria de ficção. Hoje, estamos atravessando a uma velocidade de transmissão de dados sem precedentes às portas de mais uma revolução da conectividade, a quinta geração da comunicação móvel, o 5G. A cada 10 anos, a gente tem um novo padrão de telefonia móvel celular. E é aí que nasce o 5G. O 5G é a quinta geração de telefonia móvel celular que está sendo implementada em todo o mundo nesse momento. E por que ele é tão revolucionário? Ele não é simplesmente uma evolução do 4G. O 5G ele toca 3 principais pilares de acordo com o 3GPP, que é o órgão que regula e que define o padrão. O que a gente chama de Enhanced Mobile Broadband, IMBB. É simplesmente mais banda, é mais capacidade de transmissão de dados. Se fosse só esse pilar, eu diria que o 5G é simplesmente uma evolução do 4G. Nos últimos anos, desde o padrão 2G, 3G, 4G, o que se trouxe para os sistemas de telefonia móvel foi mais capacidade de transmissão de dados. Foi somente isso que veio, que já foi uma grande evolução. Isso permitiu o tráfego de vídeo, começamos com as mensagens instantâneas, agora streaming de vídeos de altíssima qualidade. O 5G também toca esse pilar nesse padrão Enhanced Mobile Broadband. Então lá, eu vou conseguir transmitir 1 gigabit por segundo no teu dispositivo móvel. Então isso traz uma série de possibilidades por si só. Mas por que ele é tão revolucionário? Porque ele toca mais outros 2 pilares. Um pilar relacionado a baixa latência e alta disponibilidade, que a gente chama de Ultra Reliable Low Latency Communication. Esse pilar toca exatamente a possibilidade de transmitir a um tempo de resposta, que a gente chama de latência muito baixo, da ordem de 1 milissegundos. Além de prover uma alta disponibilidade para aqueles serviços. A arquitetura vai permitir isso. E o terceiro pilar é o pilar que alavanca principalmente a internet das coisas, é o que a gente chama de Massive Machine Type Communication. Esse é um pilar que permite a transmissão densa de dispositivos de IoT em uma área muito pequena. Fala-se em números da ordem de 1 milhão de devices por quilômetro quadrado. Então essa possibilidade de alta banda combinado com baixa latência e alta disponibilidade e a possibilidade de transmitir muitos devices numa área muito pequena é que torna o 5G tão revolucionário e a promessa dele tão revolucionária como a gente já está começando a ver. A comunicação móvel funciona por meio de ondas eletromagnéticas. Toda onda eletromagnética viaja na mesma velocidade, a velocidade da luz. Então, as ondas do 5G e do 4G viajam com a mesma velocidade. O que muda de uma para outra é a frequência. Quantas vezes uma onda sobe e desce no intervalo de 1 segundo. Cada onda contém um bit, o código que constitui a linguagem da internet e da computação. É a informação que se torna vídeo, imagem, letra e som na tela do seu celular. Uma frequência maior de ondas transmite uma quantidade maior de informação por segundo. É assim que conseguimos entender o salto tecnológico imenso entre o 4G e o 5G. O 4G opera numa frequência de 2.600 MHz, ou 2.600.000 ondas por segundo. O 5G opera numa faixa de frequências entre 28 a 40 GHz, 28 a 40 bilhões de ondas por segundo. Mas essa alta frequência de ondas curtas, que possibilita tanta velocidade de conexão, tem sua desvantagem. As ondas possuem um alcance muito menor e também sofrem com a interferência de obstáculos mais facilmente. Daí surge a necessidade de uma maior quantidade de antenas espalhadas pela cidade, ao invés de antenas maiores como os da tecnologia 4G. Mas isso não necessariamente precisa ser uma coisa ruim. Com a instalação de mais antenas, também teremos redes menos congestionadas por excesso de usuários.
Várias aplicações vão ser possíveis de serem implementadas com o 5G. O 5G desbloqueia, através das suas capacidades, né, os 3 pilares, uma série de possibilidades. Me vem à cabeça logo de cara a indústria 4.0. Você colocar sensores na indústria, né, em todo aquele maquinário, e poder utilizar, por exemplo, inteligência artificial para poder prever uma falha de uma máquina, uma indisponibilidade de algum motor, que possa tornar aquela produção indisponível. Então a indústria 4.0 é um dos principais casos de uso do 5G, mas tem uma série de outras possibilidades, justamente pelo fato de você ter agora uma transmissão em alta capacidade e baixa latência. Carros autônomos, por exemplo. O fato de você ter agora uma alta capacidade, uma baixa latência, uma possibilidade de muitos sensores num espaço muito pequeno, te permite agora criar um carro que dirige sozinho. A indústria de saúde, por exemplo, você poder fazer cirurgias remotas, né? Todas essas capacidades do 5G combinadas te permitir fazer uma cirurgia de joelho, por exemplo, remotamente, a telemedicina, a tão sonhada telemedicina ser habilitada pelo 5G. O 5G é um tipo de conectividade inédita, que deu uma velocidade nunca antes vista ao tempo de resposta dos aparelhos conectados na rede. O impacto na internet das coisas já não está no campo da fantasia. O setor de jogos vai ser muito impactado pelo 5G. Uma modificação muito grande nas capacidades que os criadores de jogos vão ter disponíveis com o 5G vai permitir a criação de inúmeros jogos com realidade imersiva, realidade virtual, realidade aumentada, mista, criando uma experiência única com jogos usando esse combinado de tecnologias. Certamente novas empresas vão surgir nesse setor, explorando essas capacidades, e as empresas que já estão aí no setor de jogos, oferecendo jogos, vão ter que se reinventar e tirar proveito dessa vantagem competitiva que é usar as capacidades que o 5G proporciona. O 5G tem uma relação direta, né, como um habilitador da internet das coisas. Ele é um viabilizador da internet das coisas porque ele cria uma forma de se comunicar adaptativa. Todas as redes, né, anteriores, o 4G, o 3G, são redes que foram criadas e concebidas para pessoas utilizarem. O 5G, ele vem com a possibilidade, sim, de pessoas utilizarem essa capacidade, mas também coisas. E os requisitos que uma coisa tem, um device tem, são diferentes de pessoas. Então ele cria essa capacidade, permitindo que devices consigam ter uma alta bateria, um tráfego específico para eles, uma capacidade de transmissão adaptada aos requisitos dessas aplicações, ou seja, existe uma ligação direta do 5G com a internet das coisas. Ele é um grande viabilizador dos negócios envolvendo a internet das coisas, porque ele cria uma rede para as coisas. Ele não só cria uma rede para pessoas. E o fato dele criar essa rede com um custo muito interessante para as coisas, essa é a expectativa que o mercado tem, ele viabiliza um caso de uso muito importante, que é as famosas cidades inteligentes. Cidade inteligente sempre foi um desejo muito grande de você colocar sensores nas cidades para poder monitorar a saúde da cidade, monitorar o andamento da ordem social, a segurança, a saúde. Isso sempre foi um desejo muito grande, mas nunca foi viável por conta dos custos envolvendo uma rede específica e o custo dos devices que têm que ser implementados, dos sensores, né, que teriam que ser implementados nas cidades. E o 5G toca exatamente isso, quando ele traz essas capacidades, e ele é um grande viabilizador desse caso de uso de cidades inteligentes, que vai revolucionar a forma como a gente vive nas cidades. Está no horizonte a possibilidade de sistema de carros autônomos controlados via 5G organizando o trânsito de uma cidade. Já é possível pensar num médico que consegue operar seu paciente estando do outro lado do mundo, via internet, conectado remotamente nas ferramentas robotizadas da sala de cirurgia. O 5G ele cria uma plataforma de negócios, transforma a operadora e as operadoras em plataformas de negócio, e com muitas possibilidades. A gente pode entender o 5G como um grande cinto de utilidades que o empreendedor agora tem à sua disposição. Usar esse cinto de utilidades para criar casos de uso e resolver problemas de negócio, essa é a grande missão do empreendedor e dos gestores e empreendedores. Olhar para esta capacidade e combinar isso com a criatividade e a inovação vai proporcionar casos de uso que a gente nem imagina. A grande missão dos empreendedores, olhando para essa capacidade que o 5G proporciona, é inovar. É tirar proveito dessa capacidade e criar soluções para os vários problemas que a gente tem no nosso dia a dia e na sociedade. A sociedade está recheada de problemas e o 5G trouxe um cinto de utilidades que está à disposição dos empreendedores para poder construir as soluções que vão resolver os problemas do futuro da sociedade cada vez mais digital. O 5G
ele realmente vai ser uma revolução se a gente conseguir utilizar essas capacidades, se a gente conseguir criar em cima dessas capacidades os problemas da sociedade. Fomos de poder simplesmente falar a poder escrever, até finalmente nos conectar virtualmente como nunca antes na história da humanidade. Agora buscamos, de formas ainda por descobrir, novas maneiras de estar. Poder habitar outro universo totalmente inventado de um game. Um universo inventado na forma de uma rede social, como o metaverso, recentemente anunciado como parte dos planos para o futuro do Facebook, ou então salvar uma vida, a centenas ou milhares de quilômetros de distância.